Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Daniel aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje, dando sequência, capítulo 8 e a nota lateral. Então, vamos começar. Deixa eu só tirar isso daqui. Pronto. Capítulo 8. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado
São 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Até aqui. Vamos agora à nota lateral. Lições para a vida. Localize-se. Os sonhos de Daniel simbolizavam a futura ascensão e queda da Grécia. Derrotando o poderio humano, Deus triunfaria e estabeleceria seu reino. Observe, os capítulos deste livro suscitaram muitas interpretações. Algumas profecias do Antigo Testamento serão cumpridas em um futuro próximo, outras, porém, em um futuro distante. Mas uma coisa é certa: as nações e o futuro estão sob controle absoluto de Deus. Medite. E foi exatamente isso que Jesus disse antes de ser crucificado. Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. João 13:36. Esse tipo de declaração levantou algumas questões. Pedro, falando pelos demais, perguntou-lhe: Senhor, por que não posso seguir-te agora? João 13:37. Pode-se perceber que a resposta de Jesus reflete a ternura de um pai para com o filho. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 14:1-3. Se reduzirmos o texto todo a apenas uma frase, podemos ler assim: você confia, eu dirijo. Saudável lembrança no que diz respeito ao retorno de Cristo. Muita gente não associa o verbo confiar à vinda do Senhor. Nossa mente infantil não está devidamente preparada para entender a eternidade. Quando somos confrontados com um mundo que não tem limite de espaço e tempo, ficamos a ver navios. Daí que o Senhor assume a postura de um pai, dizendo-nos: você confia, eu dirijo. Esta é, precisamente, a mensagem cheia de amor e ternura de João 14. Consideremos o texto por alguns instantes. Tudo o que disse o Senhor pode ser resumido na palavra crer. Ele a cita 2 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. 14:1. Não fiquem perturbados com o retorno de Cristo, nem ansiosos por coisas que vocês não podem compreender. Assuntos como o milênio e o anticristo estão aí para nos desafiar, porém não para nos oprimir, muito menos para nos dividir. Para o cristão, o retorno de Cristo não é um enigma a ser resolvido, nem um código a ser descoberto, mas um dia que deve ser aguardado com expectativa.
Jesus quer que confiemos nele e não que fiquemos aflitos. Por isso, com essas verdades, buscou tranquilizar-nos. Aplique. Muita gente gosta de fazer previsões, inclusive dando datas. No entanto, embora tenhamos alguma informação nas Escrituras, não temos de saber todas as datas exatas. Contudo, devemos estudar as Escrituras da melhor forma possível e viver cada dia como se fosse o dia da volta do Senhor. Amém. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 8 do livro de Daniel e amanhã a gente retorna para esta leitura. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.